não queremos ver os nossos se perder, mas às vezes para que Deus venha licenciar, eles têm que se perder para lembrar aonde estão passando, porque quando Jesus resolve a colocar sua mão, ele faz milagre. E não adianta o inimigo dizer que vai ceifar, que vai derrubar, porque se estiver debaixo da potente mão do Senhor, se estiver debaixo da promessa, a palavra se cumpre. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo, santo és o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo és teu nome, ó Pai. Oh, aleluia. Santo, santo és tu, ó Pai. Aleluia. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa: sai do meio da tua terra e da tua parentela, quero eu te abençoar. Gideão malhando trigo lá no meio do lagar, o Senhor lhe apareceu e das mãos do Midianita o seu povo irá livrar. Oh, aleluia! Me lembra agora de Davi, lá no campo entre as ovelhas. Os seus irmãos foram expressados e por ser glorificado, mas Samuel vivia aí. Aleluia! Dizer assim, quando ele fala, ele ordena, demais é capaz de fazer. Ele pega um homem que não é mais lembrado, faz sair da anonimato e enche ele de poder. Aleluia! De Davi, rei de Israel, de Moisés, libertador, Samuel, a voz de Deus, e de José, governador. E hoje de você Deus fará um grande vencedor. Se você tem promessas do Senhor, vai dormir tranquilo, não se desespere. Faça a terra, faça o céu e seca o mar, a promessa dele não falhará. O único Senhor se esqueceu, Deus jamais esquece de um filho seu. Acredite, tome posse da promessa, a promessa dele não falhará. A promessa é pra mim, a promessa é pra ti, a promessa é do povo de Deus. A promessa é pra mim, a promessa é pra ti, a promessa é do povo de Deus. Oh, aleluia! Glória, 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 aleluia! Existe uma promessa e ela está sendo cumprida na minha e na tua vida nesta tarde. Você que se descolocou no seu lar para vir nesta casa chamada casa de oração, receba o toque do Espírito Santo. Quando ele fala, ele ordena, demais é capaz de fazer. Ele pega um homem que não é mais lembrado, a sair do anonimato e enche ele de poder. De Davi, rei de Israel, de Moisés, libertador,
Samuel, a voz de Deus, e de José, governador. E hoje de você Deus fará um grande vencedor. Se você tem promessas do Senhor, vai dormir tranquilo, não se desespere. Passa a terra, passa o céu e seca o mar, a promessa dele se cumprirá. Não penses que o Senhor te esqueceu, Deus jamais esquece de um filho seu. Acredite, tome posse da vitória, a promessa dele não falhará. A promessa é pra mim, a promessa é pra ti, a promessa é do povo de Deus. A promessa é pra mim, a promessa é pra ti, a promessa é do povo de Deus. Essa é do povo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A promessa é do povo de Deus. Eu creio que aqui se encontra o povo de Deus. Então significa que há uma promessa sobre as nossas vidas. Há uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Estamos aí pela segundo sábado da campanha de 7 sábados, a campanha da renúncia. O que nós temos renunciado para chegar perante o Senhor, para chegar a tal porta prometida, para chegar na terra que Ele nos prometeu, para chegar nas bênçãos do Senhor, para chegar na mesa do Pai e poder assentar com Ele. Aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, 25 e 26, vai nos trazer algo que muitas vezes nós falamos e não colocamos em prática. É forte a palavra, mas a palavra não sou eu, a palavra vem do céu. Eu não estou falando por mim, estou falando que está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. O texto vai dizer assim: tome sua cruz. Aleluia. O texto já é forte. Tome sua cruz. Significa que a cruz muitas vezes é pesada aos nossos olhos. Mas diz a mensagem do Senhor que Ele não dá aquilo que tu não possa suportar. Se hoje você largou a sua cruz, foi porque você quis. Porque Ele te deu suporte para suportar. Se hoje você é criticado, é porque você deu ouvido às críticas. Deus, Ele te deu suporte para continuar lutando, continuar em frente. Não interessa o tamanho da tempestade, não interessa o tamanho da cruz, não interessa o tamanho do peso, o interessa é que Jesus está contigo. Ele é o teu verdadeiro amigo. Ele nunca vai te abandonar. Diz a palavra de Deus que pode a mãe negar o filho que viu nascer, mas o Senhor jamais esquece. Então Ele jamais vai esquecer da promessa que Ele tem feito na minha e na tua vida. Tem gente que vive 100 anos dentro de uma igreja e não recebeu a promessa. Por que não receberam a promessa? Porque muitas vezes botaram Deus em dúvida. Muitas vezes disseram: Senhor, mas o Senhor me prometeu e não me deu. E o Senhor tem perguntado: o que tu tem feito para receber? O que tu tem feito para receber? Aonde você tem se colocado para receber? No versículo 24 vai dizer assim, no capítulo 16, versículo 24 vai dizer assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se. O que é negar-se? O que é se negar?
Se negar, muitas vezes a gente vai dizer que, como a semana passada foi ministrada, que por renúncia teria que renunciar pai, mãe, filho, irmão, etc, 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 para poder ser chamado de discípulo. Mas quando eu me referi àquela palavra, eu não me referia naquela palavra, no geral, tu tem que largar tua mãe e largar ela de lado, não. É na hora de Deus, é Deus. Na hora do culto, é culto. Na hora da oração, é oração. Na hora da entrega, é entrega. Ah, mas eles não vão entender, então tu tem que orar por eles. Mas faça você a vontade do Pai. Porque a palavra vai nos dizer que Jesus, ele já começa nos dizendo não. Quando ele fala não, ele vai dizer assim, não é da maneira que tu quer, é da maneira que eu quero. A bênção tu não vai ganhar agora, porque eu pedi para te fazer algo e você ainda não fez. Ah, então quer dizer que Deus é troca. Tu quer entrar no céu e não quer pagar o preço. É dura a mensagem. No versículo 25 vai dizer assim, pois quem quiser, ele não está obrigando ninguém. Ele está dizendo assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor, por minha causa, esse achará. Aquele que negar tudo na terra, por amor de Jesus, pode ter certeza que esse já está salvo. Aleluia. Esse já está salvo. Mas quem consegue, irmão Luciano, na face da terra, hoje, ninguém. Hoje, ninguém. Porque aquele que consegue já está mentindo. Aquele que disser eu consigo já és um mentiroso. Porque quando tu chegar numa porcentagem de 50%, Jesus te recolhe da terra. Porque o mundo está muito pecaminoso. Há muito pecado. Há muita idolatria. Há muito julgo. Há muita condenação. Por que eu digo isso? Eu não, muitas vezes me critico porque eu falo de ministério. O ministério é você e Deus. Placa nenhuma vai chegar no céu. Placa nenhuma vai morar no céu. Até porque lá no céu nem a tua carne vai subir. É só a tua alma. Se ela estiver correta perante Deus ainda. Porque se não tiver, como aqui que nós temos lendo, né? No versículo vai dizer assim, de que adianta, olha, preste atenção, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que adianta nós invadir balado, invadir boca de fumo, invadir presídio, invadir hospital, clínica de recuperação, pregar, entregar, fazer a semeadura da palavra, se nós não temos na semente? Aleluia. O que adianta nós fazermos menção da palavra de Deus, dizendo que somos filhos e estamos longe do Pai? Muitos criticam o Luciano. Muitos apontam o Luciano. O Luciano não estava no culto quarta, não estava no culto quinta, sexta. Pois é. Mas Jesus sabe onde eu estava. Jesus sabe o que eu estava fazendo. Ele sabe o motivo, a razão, a circunstância. Mas o povo não quer saber. O povo não está vendo. O povo se levanta. Irmãos, vamos olhar para as redes sociais. Tinha uma criança pregando, 14 anos, todo mundo viu, né? Todo mundo ouviu falar. Mas ninguém colheu a parte boa, só colheram a parte ruim. Ninguém colheu que pessoas foram curadas. Ninguém colheu que pessoas foram tocadas.
mas todo mundo colheu a parte ruim. Ninguém vai colher o melhor de você. Todo mundo vai olhar o teu erro para poder apontar. Ninguém vai te dar uma saudação por aquilo que tu está fazendo, mas vão olhar o teu passado para te apontar e dizer quem és tu para falar. Hoje eu vejo falar daquele menino, pessoas que antes diziam assim, tu queria ele no mundo da droga, do que está pregando hoje já estão batendo no guri também. Por quê? Porque a mídia vale mais que a palavra de Deus para muitos. E Jesus, esse povo, Jesus ele está deixando dentro da casa, porque diz a palavra do Senhor que o trigo e o joio vão viver junto até o último dia de suspiro. É onde Jesus vai conseguir separar. A pastora Terezinha não consegue separar o trigo do joio. Até por quê? Porque ela não sabe quem é o trigo, ela não sabe quem é o joio. Porque às vezes, irmão, vou falar aqui o português da palavra. Às vezes o que para nós é joio, para Deus é trigo. E o que para nós é trigo, para Deus é joio. Só quem sabe separar A e B é Jesus. Ah, mas eu conheço o fulano. Para de conhecer o fulano. Olha o fruto. Olha o fruto. Olha a semente. Olha a semeadura. Olha a colheita que ele está fazendo. Pare de jogar terra porta numa plantação verde. E hoje dentro do evangélico não é diferente, irmãos. A nossa vida na mão de Deus, nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro. O que é uma árvore plantada junto ao ribeiro? É uma árvore que o Senhor plantou e ali se enraizou. Pode dobrar como o bambu. O bambu ele dobra de encostar a ponta no chão, mas ele não quebra. Por quê? Porque ele está alicerçado, ele está enraizado. E quando eu e você estamos enraizados, irmãos, estão ouvindo o Luciano isso. Quando eu e você estamos enraizados, pode vir quem vier. Aleluia. Eu me entristeço. Amém. Eu me entristeço. Sou ser humano, sou carne, sou falho, mas eu não abandono Jesus. Ah, mas eu não vou mais na igreja. O problema é teu. Eu não vou mais na igreja, eu não quero mais. O problema é teu. Eu vou continuar indo. Mas uma coisa eu digo, não adianta mudar de ministério não. A luta vai continuar colada com você. Porque muitas vezes aquilo que você vê errado, é em você que está o erro. Olhar o erro no próximo é fácil. Agora admitir que está errado é difícil. Admitir, não, eu estou errado, é difícil. Eu errei, é difícil. Eu vou consertar minha vida, é muito difícil. Mas chegar e olhar e dizer assim, ó, o Luciano está todo errado em cima do altar, é fácil. Hã? Quem é o Luciano para estar em cima do altar? Para ficar falando da palavra de Deus da maneira que fala. E muitas vezes é uma mensagem muito dura. Eu não tenho culpa de ter ganhado a receita. Eu não tenho conhecimento com letras. Jesus foi embaixo do viaduto Conceição em Porto Alegre me resgatar. Perdido, lançado nas drogas, esquecido pelo mundo. Nem a minha própria família queria me ver por perto. Por quê? Porque eu não tinha valor nenhum, mas para Jesus eu tinha um valor. Aleluia! Para Jesus eu tinha um valor, e o valor que Jesus depositou sobre a minha vida foi grande. Tanto que ele permitiu que eu passasse por onde eu passei, não permitiu eu parar dentro da cadeia. Porque se eu parasse na cadeia, eu seria ceifado. Por quê? Porque eu conhecia os 4 cantos. Eu conhecia os 4 maiores do mundo, que vem a ser o tráfico. E eu andava no meio deles tudo. Deles tudo. Eu saía de uma e ia para outra como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes a polícia me pegava. Quando a polícia me pegou e começou a passear nas biqueiras, dizendo, ó, peguei lá na biqueira tal, peguei lá na biqueira tal, e eles tudo me olhando, ali eu estava sendo sepultado vivo. Que é a intenção deles, a hora que a polícia largar, nós pega. Só que Jesus, quando ele tem algo para fazer na minha e na tua vida, ele faz diferente. Ele prepara a caminhada.
Ele prepara o ceiveiro, ele prepara o adubo. É como uma terra. Se tu for plantar, tu não vai chegar ali e plantar no asfalto. Tu vai ter que botar uma terra, tu vai ter que adubar, tu vai ter que preparar. Assim é a palavra de Deus nos nossos corações. Não é da noite por dia que tu vai chegar, irmão. Tu hoje se encontra perdido nas drogas. Amanhã tu vai estar em cima do altar pregando. Não é assim que Jesus quer. Não é assim que Jesus quer. Aos olhos humanos pode ser um toque de Deus. Deus transformou água em vinho? Sim. Mas tirar um drogado de dentro de uma boca de tráfico e botar em cima do altar da noite por dia, isso não procede de Deus. Porque Deus, antes de te dar poder, antes de derramar unção, Ele limpa a tua alma. Ele purifica a tua ferida. E outrora, eu saí da droga numa quarta-feira, na sexta eu estava na igreja, no domingo me deram oportunidade. Qual foi? O que aconteceu com o Luciano na segunda? Ele estava na droga de novo. Por quê? Eles largaram o poder sobre aquele que não tinha poder. Mas Deus prometeu que ele seria. Chegou o tempo de Deus? Chegou o trabalhar de Deus? Deus tem promessa na vida do Luciano, que o Luciano vai viajar o mundo, pastor Terezinha. Não foi um, nem dois, nem três profetas. Só que eu tenho algo para dizer para a igreja. Eu ainda continuo em Novo Hamburgo, mas a mensagem já está do outro lado do mundo. Porque tem gente de outros lugares me ligando, perguntando se eu vou pregar. Eu digo, eu continuo fazendo a obra. Se Deus mandar, eu vou. Se Deus mandar, eu vou. Tá ali, pessoas me chamaram no WhatsApp, outros não sei nem de onde é, nem quem são, dali para provar. Irmão, prega a palavra de Deus, direcionada por Deus. Irmã, meus vídeos estão aí. Ela me chamou e disse para mim, irmão, vou marcar contigo. Vamos agendar aqui, vamos marcar contigo. Eu disse, amém. Seja feita a vontade de Deus. Eu não quero fazer vontade. Irmãos, eu não posto agenda aberta, não. Eu não corro atrás de púlpito, não. Eu estou sentado ali embaixo, muitas vezes a minha pastora diz, sobe lá para cima. Não, eu não quero. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo, não é o Luciano. Quem tem que aparecer é a presença de Deus. Não é o homem, não é a mulher, é Jesus que tem que aparecer. Nós temos simplesmente só ferramenta na mão de Deus. Só ferramenta, nada mais. Sermos ferramenta, e eu vou ser bem sincero, é como tu comprar uma pá. Tu comprou uma pá para trabalhar. Se tu não cuidou, ela quebra. Ela quebra. Assim somos nós na mão de Deus. Como assim, irmão Luciano? Que comparação é essa? Assim somos nós. Deus te chamou, Deus te preparou, Deus te separou, Deus derramou sobre a tua vida uma maneira de tu viver na presença dele. Mas você olha para o lado, não posso ir por aqui. Você olha para o outro, não posso ir por aqui. Então eu vou ficar aqui. Mas Jesus mandou ir ali, não, mas por ali eu vou dar de frente com o gigante, não. Se Jesus mandou, irmão, não temas. Ele garante a tua vitória. Aleluia. Ele garante a tua vitória. O Senhor tem falado comigo diretamente. Ele disse, filho, organiza um pouquinho mais a tua posição, que tu vai ver quem sou eu. Olha só, o Luciano está admitindo que erra. Sim, eu erro. Eu sou um ser humano, eu sou falho. Eu não sou Jesus Cristo. Eu sou falho. Mas disse Jesus no livro de Isaías 61 que ele nos chamou e nos ungiu para pôr em liberdade os cativos. Sabe o que significa isso, irmão? É descer lá embaixo aonde ninguém quer ir, aonde muitas vezes todo mundo vê passar na rua com o saco nas costas, se esconde celular, esconde carteira. E tu não sabe que muitas vezes quando ele se aproxima de ti só quer ouvir uma palavra de consolo. Sabe aquela palavra que muitas vezes você não quer dizer? Sabe aquela palavra, eu vou falar porque o Senhor manda falar. Tem muitos que estão em cima do altar que não dão um pão
para um catador de lítio, que não dão uma oportunidade daquele catador ser alguém, mas eles nunca passaram pelo lamaçal do pecado. Porque o momento que passar pelo lamaçal do pecado, tem gente aqui dentro que sabe o que eu estou falando. No momento que passar lá pelas ruas escuras, aonde tu só vai ver o farol da polícia te pegando, te batendo, te surrando, aí você vai dar valor para quando vir uma alma lá embaixo. Não, irmão. É nesses momentos que o Senhor nos chama. Ele pega pela nossa mão e diz assim: eu sou contigo, eu não te abandonei, eu jamais vou te abandonar. E pode se levantar quem quiser contra a vida do Luciano. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, não a vontade do homem. Porque pela vontade do homem eu estava pregando carro, apartamento, casa, dinheiro, mulher, homem, e a palavra de Deus estava sendo fechada. Mas Jesus, ele fez diferente. Ele escolheu um para trabalhar na parte do amor. Ele escolheu outro para trabalhar na parte da prosperidade. Ele escolheu outros para liderar o povo. E ele escolheu outros para trazer a mensagem, a qual muitos não querem ouvir. Que é a mensagem: coloque sua casa em ordem para que eu possa visitá-la. Aleluia. Jesus, ele quer entrar em casa nesta tarde. Jesus, ele quer visitar almas nesta tarde. E o que nós temos feito? Abrindo a porta para Jesus ou dizendo para ele: espera mais um pouquinho que eu ainda estou limpando. Aleluia. Jesus, ele cobra. Jesus, ele cobra da pastora Terezinha. Ele cobra do círculo de oração. Ele cobra de cada um que sobe em cima do altar. Porque aqueles que sobem aqui, irmão, eu vou falar o português, não brinque. Não brinque. Eu vi gente subindo em cima do altar e morrendo por estar brincando com a presença de Deus. Eu vi gente subindo em cima do altar e não suportando a presença de Deus. Por quê? Porque estão brincando de ser aquilo que não são. Aleluia. E Deus está cobrando. Deus está cobrando. Deus está usando os profetas para dizer: coloque sua casa em ordem, porque eu quero entrar nela. Mas na casa suja Deus não entra. Numa casa que nós colocamos de qualquer maneira, Deus não vai entrar. Aleluia. Mas naquela que nós colocamos o tapete vermelho, mas para que Jesus pise, pode ter certeza que quando você terminou de estender o tapete, ele já está nas tuas costas te dizendo: filho, eu te amo. Amém. A mensagem de Deus, ele vai nos dizer claramente, né? Então disse o Senhor aos seus discípulos: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quem estava aqui a semana passada lembra que a casa estava cheia. Muitos não vieram, problemas familiares. A irmã Nilda, que está com a irmã doente, outras irmãs foram sair para outros lados. Amém, amém, amém. Eu não critico, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus me falou quantos dias estavam no final. Eu não me critico por começo, porque no começo tudo é bom. No começo tudo é maravilhoso, né, pastora? No começo a casa está cheia, todo mundo está pulando, está dançando, está saracoteando, está falando em mistério. Apertou a palavra, a casa fica vazia. Porque quando Deus aperta, o vaso foge. Pega uma banana, bota na mão e aperta, vai vazar tudo que é lá. Não vai ficar ali. Por quê? Porque não aceita quando a verdade vem. Quando a palavra machuca, quando ela é para mim, quando ela é para você, eu não vou mais lá. Pode ter certeza que a palavra era tua e tu não quis acreditar. É Deus, aleluia. Pura maçuribicanda na bagai. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Quer ser salvo, irmão? Quer ser salvo? Quer ver Deus tocar na tua vida nesta tarde?
Quer ter um encontro com Deus nesta tarde? Renuncie a si mesmo. Comece a dizer para você: eu não quero mais viver. Eu não quero mais ser eu quero que Jesus vive em mim. Eu quero que Jesus guie meus passos. Eu quero que Jesus esteja no meu trabalho. Eu quero que Jesus esteja dentro da minha casa. Eu quero que Ele esteja fazendo a diferença em cada passo que eu der. Ele já tenha dado 10 na minha frente, para que eu não venha triplicar com meus pés na minha própria língua. Aleluia. Porque o que nos mata mais é a língua. É a língua. O maior veneno cristão é a língua. Ah, mas eu não... aquele irmão... só o sangue de Jesus. Pois é, irmão, vale para ti também. Assim como tu pensa do teu irmão também pensa de ti. E a pastora está me olhando e analisando. Como pode o Luciano estar falando isso? O Luciano está falando. Jesus está mudando o meu jeito de pensar, pastor. Jesus está mudando o meu jeito de agir. E Jesus ainda manda dizer mais, que tem muitos aqui que vão ser modelados. Vão ser modelados. E aquele que não quiser ser modelado, Ele vai tirar. Ele vai tirar. Não vai ser isso, você não te preocupa. Pode deixar tudo na mão dele. Ele vai começar a tirar toda pedrinha de tropeço, todo aquele adorador de microfone. Eu vou falar. Ele vai arrancar. Ele vai arrancar. Ele diz que para poder subir aqui tem que ter comunhão com Ele. Círculo de oração. Círculo de oração. Quantas irmãs tem aqui do círculo de oração? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas tem no coral? 20. Quantas vieram na tarde de hoje? 6. Como vão entrar no céu? Deus tem que ser o primeiro de tudo. Não é só do microfone, não. Não é só para estar no coral, não. Quando tem ensaio do coral, vem 4, 5. Na hora de subir no altar, tem 30. Quando é no círculo de oração, eu vou falar. Jesus manda falar, eu vou falar. Quando é na consagração, a igreja tem 50 membros. Na consagração, tem 5, 6. E querem morar no céu. O Senhor disse que aquele que não renunciar, não tem parte para com Ele. Jesus, Ele trabalha no meio do povo, mas o povo não entende que quando Ele chama pelo nome ao céu. Ele chama pelo nome Terezinha. Eu não sei, mas Jesus está chamando gente aí. Jesus, Ele chama pelo nome. Ele não procura, não. Ele chama pelo nome. Ele sabe o teu nome. Porque antes de tu vir ao mundo, Ele já sabia qual seria o teu nome. Antes de tu vir ao mundo, Ele já sabia por onde tu iria passar. Ah, mas como assim, irmão? Porque Ele é o produtor desta terra. Ele te plantou nesta terra. Ele te colocou aqui como semente e como semeador. E o que tens feito por minha causa, diz o Senhor. Quando eu sinto a presença de Deus nesse lugar, tu sabe por que eu estou sentindo a presença de Deus? Porque hoje o Senhor trouxe um por um. Ele chamou para o nome. Ele chamou pelo nome. Tem muitos aí, eu vou falar que era para estar nesta tarde aqui, mas lembraram que é o Luciano que está lá. Eu não vou, mas eu tenho algo muito forte para dizer. Eu também vou estar na porta do céu. Eu também vou entrar no céu. E aquele que não me aceita aqui não vai ser aceito no céu. Não é o Luciano que está falando, Jesus que está mandando falar. Jesus, Ele não faz exceções de pessoas, pastor. Jesus, Ele não escolhe fulano e não escolhe ciclano. Ele escolhe geral.
Mas só vai entrar no céu aquele que renuncia a sua própria carne. Ah, mas eu tenho hoje algo para fazer que eu não posso deixar para amanhã. Não pode. E se Jesus vier, tu vai ficar onde? Ah? Se Jesus chegar agora, vai chegar agora aqui na cadeia da prece. Quantos tem dentro da cadeia da prece? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ser recolhido 14. E aonde estão os outros 36? Aleluia. Ficaram perdidos. Por quê? Por quê? Dói, irmão, dói. Deus está em primeiro na boca, mas no coração está em segundo de muitos. Em coração, Deus é segundo para muitos. Muitos não gostam de ouvir o Luciano pregar. Muitos odeiam de ouvir o Luciano pregar. Eu tenho que falar. Jesus manda falar, eu falo, porque eu não tenho medo do homem. Eu tenho medo da mão de Deus. Porque eu sei o que Ele fez comigo. Eu sei aonde Ele me levou e como Ele trabalhou na minha vida. Lá dentro do hospital, eu estava implorando para morrer. Eu disse, Senhor, eu quero perder a minha vida, porque eu não aguento mais de dor. Ele disse, covarde. Eu te escolhi para fazer a minha obra e tu é covarde. Enquanto tu não fizer o que eu não te mando, que eu te mando, eu não te tiro da terra. E não vou permitir que ele te tire, mas vou permitir ele tocar em tudo que tu tem. Eu disse, Satanás, na minha vida tu não vai tocar mais. Eu vou fazer a macanda lavar, chorilianda lavar, choribicanda lavagai. Eu vou fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é dizer, coloque-se na minha presença, para que eu possa entrar em teu lar e mudar o teu cativo. Sabe por que a tua casa não foi mudada? Porque muitas vezes você botou Deus em segundo lugar. Jesus é o primeiro, o princípio, o começo, o meio e o fim. Nada acontece sem a presença dele. Nada. Vocês querem ver como não acontece nada? Hoje eu estava olhando um vídeo. Uma mulher foi orar por uma irmã e a irmã estava sentada, assim como está a irmã Sônia, cabeça baixa, dentro da Assembleia de Deus, e a mulher estava lá no saragandei, pulava para cá e pulava para lá, e língua, e chegou nela e botou a mão, eu te repreendo, a mulher disse assim, sai Satanás, a mulher deu um pulo para trás. E o que está acontecendo hoje não é diferente, irmão. Isso é real, aconteceu dentro da Assembleia de São Paulo. A mulher caiu para trás, endemoniada. E aí a irmã se levantou e disse assim, eu sou da casa de oração, eu vim visitar porque disse que tinha uma profeta aqui usada por Deus, e eu vim aqui e disse para o Senhor quando eu entrei que eu queria ver a profeta, e o Senhor disse a ela não é profeta minha. E ela foi desmascarada em Assembleia lotada. Não é só na Assembleia não, irmão. Não é só na Assembleia não. É em tudo que é lugar, se tu for raciocinar. É em tudo que é lugar. Hoje eu fiquei descobrindo que para mim poder morar no céu, eu vou ter que descer mais um pouquinho. É verdade. Que para mim poder ser chamado de discípulo de Deus, eu vou ter que descer mais um pouquinho. Sabe aonde eu aprendi isso, irmão? Através dessa mensagem que eu estou lendo. Negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. E agora? O que o Luciano vai fazer? Vai ter que seguir, porque não adianta subir no altar, pregar a palavra. Está aí minha esposa, que não deixa mentir, que essa semana nós estávamos teclando sobre isso. Não adianta eu vir de lá, chegar aqui, subir aqui em cima, pregar a palavra para todo mundo aqui dentro, e eu chegar em casa e a minha casa está assim. Não adianta. A minha casa tem que estar assim, alicerçada, para que o vento não entre pela janela, para que não haja devorador, para que não haja guerra dentro do meu lar. Agora, se a casa está assim,
Tu chega na igreja, se eu estiver mentindo, vamos lá. Tu chega na igreja para buscar uma bênção. Quando tu chegar em casa, a primeira coisa que vão te falar: até essa hora na igreja? Até essa hora lá? Porque nós um dia está morando dentro da igreja. Eu queria estar morando dentro da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque daí eu estou diretamente 24 horas com o meu pai. Mas diz a Bíblia que há um tempo determinado para tudo. Pastor? Tanto que nós tentamos criar uma hora a mais, Deus não permitiu. Porque o tempo é dele, o querer é dele, o agir é dele. Olha só, aumentemos o tempo para que todo mundo da semana passada pudesse ter a oportunidade. Vamos lá. Jesus disse assim: não vai vir a metade. Não vai a metade, filha. Sabe por quê, filho? Porque tu pregou muito duro. Tu balançou muitas estruturas. E muitos não creram que foi tu que falou, que foi eu que falei em tua boca. Eu disse: amém, pai. Amém, seja feita a tua vontade. O culto começou 3 horas. Por quê? Porque é o determinado da igreja. Não adianta querer mudar o plano de Deus. O plano de Jesus ninguém muda. Ele diminuiu, todos tiveram oportunidade, e a palavra dele está sendo ministrada com amor. Como assim, irmão, amor? Porque ela está tocando no teu coração. Ela não está te machucando. Ela limpou a ferida. Ela tirou a casquinha da ferida. Agora ela está passando uma pomadinha. Ela está sarando. E hoje, quando você chegar em casa na noite, se você for orar, Deus vai dizer assim: ouviste minha palavra? O que tu aprendeste de mim nesta tarde? Deus vai cobrar. Sabe por quê? Porque chegou a hora de eu e você fazer a diferença. Amém. Chegou a hora de eu e você não olhar para as placas, mas olhar para as almas e dizer: ei, tu és um vaso especial. Não desista. Não desista. Porque eu não desisti de te continuar. Continua orando, irmão. Continua orando. Continua orando. Muitos não creem na tua oração, mas Jesus crê. E Ele manda te dizer que no tempo certo haverá um milagre. Porque Deus, Ele não brinca de ser Deus, Ele é Deus. Ele faz o milagre acontecer. Mas é no tempo dele. Não, mas eu queria hoje. Eu queria ver minha casa hoje na presença de Deus. Para amanhã para não falar de novo. Não adianta querer impedir o trabalhar de Deus. Deus sabe como Ele saneou. Daí a semente. Ele sabe como que vai trazer os demais. Ele vai usar aquilo que Ele plantou. O que Ele plantou? Um anjo. E o que vai ser colhido? Almas. Nós temos que fazer o que? Incentivar. Continua louvando, continua orando com o vô, continua orando com a avó, continua fazendo a obra. Não impeça de fazer a obra, porque se você impedir de fazer a obra, você está impedindo Jesus de entrar na sua casa. Aleluia! Tem muitos que dizem assim: não vamos dar oportunidade para as crianças. Eu vou para lá. Mas as crianças são os anjos do Senhor na terra. São a nossa geração mais além. Daqui a 20, 30, 40 anos nós não vamos estar aqui. Vai estar eles fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo neste dia. Fazendo menção da palavra dele. Fazendo com que a palavra dele vá adiante dos demais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, era para me ter falado no começo, mas eu estava esperando Jesus confirmar no meu coração. Preste atenção. Isso não é para mim. Eu não peço dinheiro. Eu não gosto que falem dinheiro na igreja. Mas Jesus mandou pegar 6 envelopes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 envelopes. Qual o valor, irmão Luciano? É você e Deus. Quer botar 10 centavos? Pode botar. Eu vou botar 5 centavos. Bota de acordo com a tua fé.
Mas não tire do teu gás. Não tire do teu arroz. Tira aquilo que está sobrando. Sabe por quê, irmãos? O final do ano está chegando. Vai ter festa para criançada. Mas, irmão, esse não é o trabalho teu, mas Jesus está mandando falar. Faça para as crianças que hoje estão lá no mundo, caminhando para um lado e para o outro. Amanhã pode estar aqui no púlpito pregando para mais crianças. Vamos fazer a diferença. Aquele que quiser. Aleluia. Jesus mostrou 6. Jesus mostrou 6. Aquele que quiser pode levantar e vir pegar. Aquele que quiser pode levantar e vir pegar. Pode levantar e vir pegar. São 6. Se você não quer sua bênção, é você e Deus. É você e Deus. Glória a Deus. E eu quero que você coloque dentro desse envelope uma carta dizendo assim: eu creio no Deus do impossível, que Ele vai agir no meio dos teus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ainda restam 2. Irmão, mas eu não sou daqui, não interessa de onde você é, o compromisso é com Deus, não é com o ministério. Olha, irmãos, esse envelope você pode entregar até no último sábado do mês, no último sábado da campanha. Ele quer um envelope? Eu vou dar um envelope para ele, pegue. Mas eu quero que você traga o seu envelope e dê na mão da pastora. Esse envelope que eu passei para vocês, eu quero que você traga e você não coloque aqui. Coloque aqui, ó. Aqui, ó. Preste atenção aqui, que é para colocar os envelopes neste lugar. O que vocês pegaram hoje é para as crianças, irmãos. É para as crianças. Então deixa Deus tocar na tua alma. Olha só, Jesus, Ele ama aquele que dá com amor. Aquele que dá por obrigação não tem intimidade com o Pai. Pela graça, Ele nos deu vida e vida em abundância. Por amor, nós vamos dar o melhor que nós podemos dar. Irmão, tu vai lá, eu já fiz meu voto, eu já falei para a pastora. Eu vou cumprir com a minha palavra. Porque o cristão é sim, sim, não, não. Talvez não entre no céu. Quem sabe não, também não entra no céu. A palavra de Deus é sim, eu faço, sim, eu não faço. Sim, eu vou, sim, eu não vou. Talvez não vai a lugar nenhum. Vai continuar com uma maré. Vai e volta. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a mensagem que Deus me deu foi essa. Já fiquei sem voz. Eu queria que a igreja colocasse de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Vamos fazer um círculo aqui na frente. Vamos botar as cadeiras para trás. Vamos fazer um círculo aqui na frente.